Você já imaginou se de uma hora para outra metade do mundo sumisse para você? Parece uma loucura de ficção científica, mas nesse vídeo aqui eu vou contar sobre o curioso caso da síndrome de hemionegligência. Sérgio, um caminhoneiro de Minas Gerais, sofreu um acidente vascular encefálico aos 53 anos. Um pequeno coágulo de sangue se formou em sua circulação e interrompeu o suprimento de sangue para a parte do lobo frontal e parietal direitos. Infelizmente, ele não percebeu imediatamente que algo estava errado. As próprias regiões do cérebro que seriam responsáveis por detectar que uma coisa errada estava acontecendo eram as regiões sendo afetadas por essa interrupção de suprimento sanguíneo. Quando sua família notou a queda facial do lado esquerdo e a fraqueza, várias horas já haviam se passado. Eles o levaram ao hospital, mas uma tomografia mostrou que o dano já estava feito. Uma pequena região do lobo parietal direito havia sido irreversivelmente lesionada. Quando ocorre esse tipo de alteração no suprimento de sangue para diferentes áreas do cérebro, os neurônios dessa área podem morrer por um processo patológico que a gente chama de isquemia, que é basicamente a morte por falta de suprimentos como o oxigênio e a glicose. Isso pode causar vários prejuízos significativos em diferentes funções cognitivas, dependendo da área que está sendo afetada. Mas nem mesmo os médicos estariam prontos para o que viria com o Sérgio depois desse AVC. Após a lesão, Sérgio começou a apresentar alguns sintomas estranhos. Ele frequentemente agia como se não existisse nada no lado esquerdo do corpo dele. Ele comia comida apenas do lado direito do prato, colocava a manga direita da roupa, mas não colocava a manga esquerda. Se colocava ele para ler, ele geralmente pulava as palavras do lado esquerdo da página, e ele tinha a tendência de ignorar pessoas que vinham falar com ele do lado esquerdo, especialmente se outras pessoas estivessem presentes falando com ele pelo lado direito. Quando alguém falava para ele: Sérgio, você não tá prestando atenção nesse lado esquerdo, ele começava a tentar entender o que estava acontecendo, mas de fato ele não conseguia perceber que ele estava perdendo a informação do lado esquerdo do mundo. Além disso, o problema também afetava outras modalidades sensoriais. Ele não ignorava apenas eventos visuais à esquerda, ele também ignorava toques. Então, se a pessoa chegava perto dele e tocava ele pelo lado esquerdo, ele não percebia, ele não sentia e nem direcionava sua atenção para essa pessoa. Mas o mais estranho é que nenhum problema puramente sensorial poderia explicar os desenhos bizarros que ele produzia quando solicitado a desenhar um relógio, um animal ou até mesmo o rosto de uma pessoa. Eles também faltavam com as características do lado esquerdo. O problema não era com a sensação, mas com a própria atenção. A equipe médica informou para a família de Sérgio que ele estava sofrendo da síndrome de hemionegligência. Essa síndrome também é conhecida como negligência espacial unilateral e é um distúrbio neurológico associado com lesões no hemisfério direito do cérebro, particularmente no lobo parietal. Essa condição leva a uma falha em reconhecer ou responder a estímulos no lado oposto ao da lesão cerebral, geralmente o lado esquerdo do espaço. As principais causas dessa síndrome incluem o AVE, que é o acidente vascular encefálico, principalmente isquêmico, mas também o traumatismo crânioencefálico, quando você sofre um acidente de trânsito, por exemplo, e também tumores cerebrais em áreas específicas do lobo parietal. Existem vários tipos de sintomas de hemionegligência e nem todo paciente vai sentir todos eles. Basicamente, a gente consegue ter hemionegligência de todos os tipos sensoriais diferentes de processamento. Então você vai ter pessoas que vão ter hemionegligência visual, então elas não vão ver as coisas que estão no lado esquerdo ou lado direito. Vai ter pessoas que vão ter a hemionegligência auditiva, então elas não vão ouvir o lado esquerdo ou o lado direito. Pode também ter sensorial e motor, então ela não vai sentir nem conseguir movimentar o lado esquerdo e direito. E a gente também pode ter outros tipos de hemionegligência combinadas. Essa desordem neurológica é um campo bem complexo de estudo. Os pesquisadores dessa área debatem se essa desordem neurológica trata-se de um distúrbio de atenção espacial ou de representação espacial, causado por déficits em áreas específicas de processamento espacial. A atenção espacial é o processo pelo qual objetos em uma localização específica são escolhidos para o processamento, em detrimento de objetos em outra localização. Ou seja, a atenção espacial faz com que você saiba o que está perto de você. Você presta atenção em coisas específicas e não fica prestando atenção exatamente em todos os objetos que estão no cenário aí do seu ambiente. Isso implica que a hemionegligência pode ser mais intencional, ou seja, o paciente tem uma tendência a direcionar a atenção para o lado não afetado. Imagina uma sala de controle com 2 operadores, que monitoram diferentes partes do campo da visão. Se um dos operadores parar de trabalhar, ele não só deixa de monitorar a sua área, mas também pode interferir no trabalho do outro operador, que agora precisa tentar compensar essa falta.
Ou seja, essa hipótese diz que a heminegligência pode ocorrer por conta da falta de processamento de atenção espacial. Então a pessoa não vai conseguir ter a atenção necessária para, digamos assim, processar a existência de objetos no lado contralateral à lesão. A outra hipótese, que é um pouco parecida, fala sobre alterações na representação espacial. A representação espacial é a maneira como o espaço ao nosso redor é mapeado e interpretado pelo cérebro. O nosso cérebro cria meio que um mapa mental do ambiente, permitindo que a gente consiga entender onde estão os objetos, como a gente se move nele e como a gente interage com o espaço ao nosso redor. Sem a representação mental adequada, o indivíduo acaba tendo dificuldade de reconhecer que existe um objeto em parte específica do campo visual dele. Talvez seja por isso que quando solicitado a desenhar objetos, como um relógio ou um animal, o paciente omite detalhes do lado esquerdo, porque sua representação mental desse lado está prejudicada. Pense como se fosse trabalhar em um computador onde a tela está quebrada e não mostra nada do lado esquerdo. Mesmo que a informação ainda esteja lá, você não consegue ver ou interagir com ela. Da mesma forma, o cérebro de uma pessoa com heminegligência não consegue processar a existência de metade do mundo, né? Muitas vezes da metade do lado esquerdo, mas isso raramente pode acontecer também pro lado direito. Isso tudo porque talvez a representação espacial, o processo cognitivo de representar os objetos no espaço, esteja danificado por conta das diferentes causas dessa desordem. Bem, eu acho fascinante estudar essas síndromes neurológicas porque elas me dão a noção de que o cérebro é muito complexo e de que talvez pequenas alterações na arquitetura dele têm grandes impactos no funcionamento de diferentes atividades cognitivas e também na nossa vida como um todo. Se você quiser saber mais sobre o cérebro, considere conhecer o meu curso Descomplicando a Neurociência, que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção e até mais!